Olá, pessoal! Estamos aqui no dia 21 de abril, feriado, estamos aqui gravando podcast com essas mulheres lindas que eu já vou mostrar e vou apresentar. A Mari todo mundo já conhece, mas a Paty é nova aqui. E aí eu também estou estreando aqui na cadeirinha do Dr. Arthur hoje. Vamos ver, depois vocês me contam como é que eu me comportei, tá? Aqui na cadeirinha de líder. Bom, hoje o tema nós vamos falar de um tema muito atual, que é medicina e nutrição de precisão na saúde da mulher. Acho que esse é um tema que está muito em alta, todo mundo falando sobre isso, todo mundo querendo saber o que que é medicina de precisão, o que que é nutrição de precisão, como isso impacta na saúde da mulher, principalmente, né? Nós que atendemos mulheres. E eu acho que vai ter bastante conteúdo, nós vamos falar bastante. Se vocês quiserem mandar perguntas, vão mandando perguntas. O pessoal da nossa, do nosso back aqui, ó, vai pegando as perguntas e vai direcionando pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Vou apresentar minhas duas convidadas maravilhosas e queridas. Obrigada por vocês terem aceito o meu convite de ter vindo aqui no feriado. Isso. Bom, doutora Mariana Unger, que as pessoas já conhecem do nosso podcast, esse é o 7º episódio, Já é o Mari. 7º? 7º. Meu Deus. Pois é, Rápido. 7º episódio. Então, a galera já conhece a Mariana. A Mariana é nutricionista clínica, com mais de 15 anos de experiência e atuação em nutrição na mulher, super expert em nutrigenética e professora, né? Tem muitas coisas para falar sobre ela. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu adoro gravar esse podcast, assim, a gente vai construindo, né, e troca informações, e não é, assim, na verdade a gente faz uma extensão aqui daquilo que é o dia a dia, que é o tempo inteiro essa troca, esse bate-papo, então é muito gostoso. E falar desse assunto, né, porque todo mundo fala hoje de individualização, medicina de precisão, nutrição de precisão, mas o que é isso? E o que é isso baseado em ciência? Isso, Né? exatamente. Que é o que se faz no dia a dia, é filtrar e trazer isso para vocês. É Obrigada. isso aí. Obrigada a você. Ainda mais no laço de vocês. Ah, muito bom estar aqui. E a doutora Patrícia Tomás, minha amiga, ginecologista com mais de 30 anos de experiência em ultrassonografia. Ela é fera, gente. Quem não conhece a doutora Patrícia, segue ela, porque, olha, não tem ninguém que faz ultrassom melhor que ela, tá? Ó, ela faz ultrassom em medicina fetal, obstetrícia, ela faz ecocardiograma fetal, ela faz ultrassom transvaginal avançado para pesquisa de endometriose, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, além de ultrassonografia mamária, mamografia e densitometria. Então, com vocês, doutora Patrícia Tomás, bem-vinda! Obrigada, Ju. Obrigada, Mari. É um prazer participar com vocês duas, que eu amo demais. E aí, vou dizer o que o ultrassom pode acrescentar nisso tudo na medicina de precisão. né? Exatamente, a gente chamou você aqui porque é muito importante a gente falar sobre os exames, né? As pessoas hoje ainda acham que os exames é só fazer exame de rotina e você vai falar muito mais do que isso, né, Paty? Isso aí. Então tá bom. Então é exatamente isso. Ó, se você é aquela história que você falou, né? Medicina de precisão e nutrição de precisão é sobre isso. É sobre o olhar individualizado, a personalização do cuidado e não receita prontas, protocolos prontos. É individualizar o paciente, individualizar cada caso, para a gente ter um panorama do que é melhor para aquele paciente, tanto como terapêutica, como estratégia. Então, isso é a medicina de precisão, tá? Contextualizando aqui. Então, quando a gente fala, me fala você, Mari, primeiro, quando a gente fala em nutrição, o que é, na verdade, a nutrição de precisão? Tá, assim, primeiro, a gente hoje vai falar muito de saúde da mulher, né? Porque principalmente aqui todos trabalham muito com isso. É a gente buscar, não só, todo mundo entende, por exemplo, nutrição de precisão só nutrigenética, né? E não é só isso. É sair do recomendado para todos para ver o que é individual, o que é para você, o que é prescrito para você. Então a gente sai daquela história de recomendação geral, populacional, para tratar o indivíduo, cada um tem uma necessidade. E aí é cruzar dados. Então, eu tenho dados de nutrigenética, eu tenho dados bioquímicos, eu tenho dados metabólicos. Na nutrição, essa correlação da clínica, né? Então, todo mundo fala muito da genética, quem trabalha muito com genética, é óbvio que eu estou atendendo o paciente, eu fico pensando para a nossa população, que normalmente a gente tem de variante genética, só que eu vou pegar essa clínica, cruzar e traçar um tratamento mais personalizado e individualizado.
tá? Então a gente acaba tendo tratamentos mais assertivos, a gente atua muito na prevenção. Você vai tratar um momento hormonal e ajudar aquelas mulheres a passarem por esses momentos de uma maneira muito mais tranquila, né? Então é pegar essas variantes. Hoje, quando a gente fala em nutrição, uma das coisas que eu mais olho na individualização do tratamento são os erros alimentares que as mulheres trouxeram ao longo da vida. E o que isso trouxe de prejuízo para o metabolismo. É, porque até então, quando a gente não tinha esse conhecimento, é aquela história da dieta para todo mundo, né? A dieta low carb, a dieta cetogênica. Cada dieta tem a sua indicação para a pessoa que vai responder metabolicamente, geneticamente. Então, na verdade, é isso, né? Você alinhar o tipo de alimentação que aquela pessoa vai responder melhor, o tipo de exercício que ela vai ter mais resultado, o tipo, como é que, até para mim, né, como fazer reposição hormonal, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, individualizar para que ela tenha uma resposta melhor, porque uma receita de bolo não tem a mesma resposta para todo mundo, Não, não existe. Não né? existe essa dieta assim. Ah, por que que a dieta funciona para mim e não funciona Isso. para a Paty? Porque cada uma tem uma biologia diferente, tem um metabolismo diferente, tem um gasto calórico diferente, tem um histórico, tem uma relação com a comida diferente, tem um momento hormonal, uma microbiota. Então não dá para eu falar que a mesma dieta, sua dieta funcionou, me dá sua dieta que eu vou fazer igual. E existe uma outra coisa, né? Então, quando a gente fala em dieta, a mulher tá o tempo inteiro querendo emagrecer, vai ter Exato. muito mais do que só perder peso, né? A Sim. gente trabalhar em prevenção de doença, em ativação metabólica, hoje a gente fala muito de envelhecimento Isso, celular, né? exatamente. Então, é cruzar esses dados e falar assim: olha, vamos pegar o teu potencial máximo. O nosso corpo é uma fabricona química e essa fábrica depende de nutrientes. Então, a nutrição é a base, não só a nutrição, o estilo de vida é a base É. disso tudo. E a gente sempre fala isso, né? É. Na clínica, nas muito minhas legal. consultas, nas suas consultas, a gente fala exatamente isso, que a gente precisa preparar o terreno biológico, porque senão nada do que a gente fizer vai ter resultado. Então, o básico tem que ser feito, que é isso, uma nutrição adequada, e o adequada vai ser individualizado, né? O que é adequado para um, às vezes, não é para o outro, não vai ter a mesma resposta. E isso é a base de qualquer tratamento, de qualquer acompanhamento, é isso que vai dar resultado, né? E a Paty, vou perguntar para você, como é que o ultrassom entra como ferramenta de precisão, Paty? O ultrassom hoje não dá para a gente considerar ele só como, vou fazer uma rotina, né? Então é importante que o ultrassom seja ligado à clínica, ligado à nutrição, para que você individualize para aquela paciente o objetivo. Ter um questionamento, né? Tirar uma história, mesmo que uma história rápida, do objetivo daquela paciente e determinar a necessidade de acompanhamento, de acelerar um tratamento. Então, ele vem não só mais como uma ferramenta de rotina, mas sim para acompanhamento de terapêuticas para que a gente tenha resultados melhores na tua parte clínica. Sim, isso faz toda a diferença. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas na nossa prática clínica a gente vê isso, né? A gente acompanha, a gente faz os diagnósticos e a gente acompanha essa paciente num controle, às vezes, e a gente vê remissão, às vezes, de muitas condições e de sintomas. Baseados na nutrição, baseados na terapêutica, que a gente consegue fazer esse acompanhamento através da ultrassom. Você fazer um exame de ultrassom e olhar, eu vou ver útero e ovários, não é mais isso, né? É isso aí, a gente tem que ter um olhar mais aprofundado e principalmente correlacionar com a clínica. Qual é o objetivo daquele exame, né? Isso. Não é só mais olhar o útero e ovário, né? Exatamente. Acabou isso. Não tá mais para fazer um ultrassomzinho transvaginal de vai rotina, dar olha, vai ali, mais, 5 minutos. E essa maneira de que a clínica é muito soberana, né? Então, em Muito. tudo, você sabe, isso em hormônio, vocês falam muito isso, nos exames. Então, essa coisa da investigação, né, bem feita. Aprofundada, né? Não é simplesmente dar lá útero e ovários normais, não é mais isso, né? A Exatamente. gente detalhar qual é o motivo daquele exame para, né? E você direcionar um tratamento, uma terapêutica que esteja E correlacionar a clínica, né? Como você falou, não é Exatamente. simplesmente a paciente entra para fazer um exame, você não conversa. Não, a Então. gente tira a história clínica, a gente quer saber por que ela está fazendo aquele exame, os exames anteriores para comparar se está tendo uma evolução daquela doença. Então,
Isso é uma medicina de precisão. É você ter esse acompanhamento e ajudar o paciente a tratar aquela condição e melhorar a qualidade de vida, porque afinal é o que todo mundo busca, né? Eu acompanho muitas pacientes há algum tempo que fazem exame quando a Ju também, mas só fazer ultrassom, Só fazer outras e eu lembro claramente das pacientes chegando assim, não, é gestante, não, hoje eu tenho ultrassom. E aquela ansiedade de assim, não é que eu vou ali só fazer um ultrassom, eu vou passar com a doutora Patrícia ou a doutora Juliana para fazer um exame. Então, assim, ela vai pegar no meu pé porque eu engordei ela. Por quê? Porque não é só ela passar. É verdade mesmo, né? Eu falo, mas É. ela, não, ela vai fazer meus exames, mas ela pega no meu pé também. Sim, né? Porque é muito maior. Nós somos obstetras de formação, então além do exame, né, nós somos ultrassonografistas, mas é isso, a paciente que está ali sentada na maca é muito além de um exame, né? Ela tem todo um histórico, e uma paciente gestante, por exemplo, que está fazendo um acompanhamento, e a gente está vendo que está, por exemplo, um bebê que aumentou na curva do percentil, um líquido aumentado, você não vai pensar num diabetes gestacional? Tem como você não perguntar para a paciente, né? Como é que está a alimentação dela, né, se ela está comendo mais carboidrato, então não tem como a gente desvincular isso, né? Isso faz parte do cuidado. Essa que é a A verdade. gente já faz a medicina de precisão Há muito antes tempo, né, desse Paty? tempo existir, É né? verdade. Essa medicina A gente agora só está é. se enquadrando isso, mas que a gente já faz isso. A gente há entendeu há muito tempo que esse cuidado é necessário, é primordial, assim como o contato com o médico que pediu o exame, para ele saber o que está acontecendo, a paciente não ficar perdida. Então, é isso, a gente faz essa medicina de precisão desde sempre, e agora que está esse boom, né? Mas a gente está no caminho certo, né, Paty? É um grande marcador desses que a gente vai cruzar para fazer Super, para levar o direcionamento do tratamento. super. Então, se você não tem um exame detalhado, se você não tem um exame que você confia, você confia, exatamente. É isso. Às vezes você vem com um exame de ultrassom que você olha e fala assim, ai, mas eu consigo confiar, que eu Exato. preciso direcionar, por exemplo, essa paciente para um oncologista ginecológico. Será que eu preciso realmente? Ou eu vou estar dando um tiro no meu pé, porque às vezes não é, né? Então é exatamente. importante ter a confiança no profissional, ter equipamento de qualidade e você direcionar e abreviar às É o vezes. detalhe exato. que faz toda a diferença na saúde. E aí, exatamente, e bons profissionais, né? Isso faz toda a diferença, porque o ultrassom é um exame que é examinador dependente. Então, a experiência de quem está fazendo o exame, claro, com um bom aparelho, né? E uma equipe, porque também isso faz toda a diferença, que é o que a gente tem na clínica, né? Então, isso eu vou fazer a nossa propagandinha, porque a nossa equipe de ultrassom é sensacional. E a gente discute os casos, né? Porque também tem isso. Às vezes a gente também, com quantos anos de ultrassom a gente tem? Você mais de 30, eu 25. Até hoje, a gente chama uma outra na sala para discutir caso, né? Porque não é isso, cada um. Isso é individualização. Total, Isso super, né? A paciente ela não sai de lá sem ter um direcionamento, sem ter um diagnóstico. Dúvida. Não sai na dúvida. Ela sai na confiança, né? Exatamente. De quando você chama, às vezes, o colega para discutir o caso, ela entende que aquilo está sendo feito o melhor para ela. Para ela, né? Exato. É isso. E assim, você imagina um lugar onde você tem pessoas desse nível sentadas conversando é muito Não, é a muito segurança bom, que você é. sai é muito Verdade, maior. é bom para as pacientes, é bom para os profissionais que pedem os exames e é muito bom para a gente, porque discute, porque também tem a segurança de passar para o paciente que ele está num ambiente de científico, com evidência, com pessoas responsáveis e preocupadas. A gente está falando em prevenção, mas vocês toda hora se deparam com doenças. Muitas E aí, vezes. né, isso para a pessoa que está ali, para o paciente, tá ali, eu me coloco até como paciente. Isso é um negócio que faz diferença, né? Faz diferença. A gente sempre teve esse olhar e hoje a gente consegue fazer isso, né, Pá? É muito bom. Bom, eu vou colocar a Mariana agora em destaque aqui. De volta a bola para a Mariana de novo. Vou perguntar o que é a nutrigenética e como ela impacta na prática clínica e se ela funciona mesmo o hemodismo. Por exemplo,
Quando que tem que pedir o teste nutrigenético? É para todo mundo? Tá. Qual é a diferença do teste genético nutricional do teste genético para doenças? Então a gente vai fazer esse bate-bola, E Mari. aí a gente vai falar um monte, né? Porque Um tem um monte. monte de coisa pra A gente falar. fala pouco aqui. Né? As coisas. E aí eu me empolgo, que é o tema que eu gosto muito, né? Eu costumo explicar para o paciente assim, que é um grande manual de instruções, né? Que indica risco, mas não determina doença, tá? Então existe uma grande diferença, tá? Entre mutação, que é uma variante genética, onde eu vou ter um desfecho, uma condição, muitas vezes muito mais prevalente, e uma variante genética, que é como aquele organismo funciona. Então, eu tenho dentro da minha célula, eu acabo sempre caindo na célula, no mitocôndrio. É, porque Então, não não tem tem como jeito eles falar isso. explicar. É. Mas eu gosto de entender, então acho que as pessoas têm que Tem que entender entender. também para fazer um teste, né? Então, dentro da nossa célula, a gente tem uma fita de DNA, que é a herança de pai e mãe, Exato. né? Então, tanto o pai quanto a mãe, 50% de cada um, então é uma individualização. E essa fita vai determinar como eu produzo uma enzima, como eu metabolizo um nutriente. Então, na nutrição, a gente olha muito como essas variantes genéticas vão impactar na metabolização e nos nutrientes, na comida. É. Então, porque um exemplo prático aqui. Então, por exemplo, uma pessoa pode tomar café e ser um excelente pré-treino, Uhum. tá? É ótimo. E eu tenho aquela pessoa que tem um metabolismo ruim, é metabolizador lento de cafeína, que vai ficar mais ansioso, que tem até um risco em usar ele num pré-treino. Eu tenho uma paciente que metaboliza gordura muito bem, aí é uma estratégia cetogênica, vai ser maravilhosa quando eu tenho a resistência à perda de peso. E eu tenho uma paciente que não metaboliza gordura também, né? Então, assim, eu tenho genes associados à obesidade que fazer restrição calórica severa é o maior tiro no pé que pode ter. Exato. Eu Então, vou gerar uma compulsão alimentar. Então, é estratificar esse risco, mas não sentenciar. vou falar, acho que vou tentar explicar de uma forma mais fácil É. para as pessoas entenderem, né? Quando a gente faz um teste genético para pesquisa de doenças, por exemplo, eu vou falar da mutação do BRCA, que é do câncer de mama, você está fazendo específico para alguma doença. Existe um painel de câncer hereditário expandido que você faz, um painel genético para várias doenças, e lá você vai ver se você tem um risco aumentado para ter aquela doença. Não necessariamente você vai ter. Você tem um risco. Variar ali até 60%. Exatamente. Então, a pessoa, às vezes, e eu falo muito isso, a questão de pedir o teste genético da parte médica de doenças, porque eu falo, está preparado para o que vai vir de resultado? Porque as pessoas não estão, na verdade, elas acham que tudo vai vir normal. É. E quando, às vezes, vem um teste genético alterado, que ela tem mais risco, ela entra em pânico, ela não sabe o que fazer. Exato. E, na verdade, não é isso, né? Não necessariamente ela vai ter a doença, porque hoje, por exemplo, falando até do câncer de mama, o que mais impacta no risco do câncer de mama não é a genética, é a obesidade. Isso é quentinho, assim, acabou de sair. Então, são evidências que vão saindo e que a gente também tem que se atualizando para também acalmar o paciente, né? Então, uma coisa é você fazer uma pesquisa genética para tais doenças, e aí geralmente você faz quando você tem mutações na família ou histórias familiares, assim, constantes, né, na família. É totalmente diferente de você fazer um teste nutrigenético. Exato. Aquilo vai te sinalizar o que é melhor para você. É como o seu corpo vai responder aquilo. Se ele é mais sensível, se ele demorar mais, se ele é mais lento, se ele é mais rápido. Então, isso vai te guiar na questão da estratégia, tanto da Exato. terapêutica quanto da nutrição. E hoje, dentro dos painéis nutrigenéticos, tem algumas coisas que a gente também tem que colocar. Qual é o teste que você está fazendo? Né? Então, como que está a extração desse DNA? Quais são os SNPs, que são essas variantes genéticas escolhidas? Né? Eu pego o teste, às vezes, os genes associados à cera do ouvido. Tá bom, para que eu quero isso? A nada da minha vida, né? Exato. E aí, dentro dos painéis, hoje o laudo que eu mais trabalha com mais de 300 variantes genéticas, eles fazem os scores de risco para algumas doenças. Então, doença cardiovascular, esteatose hepática, que é depósito de gordura no fígado, tem a parte de envelhecimento, ansiedade comportamental, e para os receptores, para o metabolismo estrogênico, que é a área que eu mais trabalho hoje, que eu pesquiso muito.
E aí são genes que parecem ter realmente uma relação muito grande com o risco de desenvolvimento de câncer de mama, Sim. que não são sentença, mas são genes que combinados, são variantes que quando combinadas aumentam muito o risco. Isoladamente, né, e é isso que eu sempre tento colocar para as pessoas, você pegar aquele painel e você olhar para ele isoladamente, quer dizer nada. Você olhar para o painel expandido e falar assim: "Olha, eu tenho uma variante genética que aumenta o meu risco de câncer de mama de baixa penetrância", que não é uma mutação, é um metabolismo Isso. diferente, Sim. tá. Aí eu tenho ali uma via de detoxificação, meu fígado não é tão bonzinho para detoxificar aquele estrogênio que não é tão bonzinho. Aí o que que eu consigo fazer com o estilo de vida para melhorar isso? Isso. Porque também você ter só a informação e não conseguir fazer nada me ajuda. É, né, claro Né? que não, até porque também precisa do contexto da paciente. Então você tem que entender que cada uma é uma. Por que que Exato. um anticoncepcional tem um efeito numa paciente e não tem o efeito em outra? Por conta exatamente da questão metabólica, das diferenças genéticas de cada um, né? De Exato. receptores e tudo isso que você Exato. falou. Metabolização, e microbiota, e inflamação, e estilo de vida, Exatamente. né? Então, assim, eu tenho um metabolismo ruim de estrogênio, tá? Então vamos pensar assim, o meu intestino é muito ruim, eu tenho ali um monte de bactéria que faz ele recircular. Então eu vou Chama tratar primeiro estroboloma isso. estroboloma, É um gente. nome feio, mas chama Você assim, sabe que eu treinei muito estroboloma. tempo, porque eu não conseguia estroboloma, não saía. E beta-glucuronidase, que é a enzima que regula isso. Agora eu falo de primeiro, mas no começo era ruim. Professor em ação aqui. Exato, a língua enrola. Mas é isso também, se olhar para aí você fala: "Não, como seu intestino", mas o que que tem a ver? Tem Tudo total a ver. relação. Tudo tá, eu acabei de voltar de um congresso de medicina integrativa e funcional, e não tem como a gente pensar em doença, a gente pensar em longevidade, a gente pensar em saúde, promoção de doenças, a gente não pensar no intestino, porque tudo começa ali, e as pessoas ignoram, né, hoje até tá em alta, Exato. intestino é o segundo cérebro, sempre foi, isso nunca mudou, a fisiologia, a gente sempre aprendeu isso, mas Exato. hoje a gente tem muito mais dados científicos para falar o que exatamente acontece no ambiente intestinal que regula nossos hormônios, que regula nosso eixo circadiano, nosso cortisol, nosso sono, inúmeras funções, né? Então, tudo começa pela E o boca. quanto já é fisiologicamente programado para mudar. Então aquela mulher que entra no climatério, a microbiota dela vai mudar. Se ela já chega ali Vai ruim, mudar. é difícil. É. Não, e mulher acha que intestino, que constipação é normal, né? Vai Mulher mais acha que tudo é normal, vou abrir um parênteses aqui, né? Mulher acha que tudo é normal, né? Que cólica é normal, que sangrar é normal, que não ir ao banheiro é Exato. normal, que não dormir é normal. Então já vamos parar de normalizar as coisas que não são para ser normalizadas. Aguenta ser. Eu fico 3 dias, 4 dias sem ir no banheiro. Não é normal. Nossa, quando eu vou viajar. Sim, de novo, tem o eixo intestino-cérebro, ele muda, mas a gente precisa adequar a microbiota. A gente precisa adequar esse intestino se a gente quer pensar em tratar uma mulher, principalmente no climatério. E não é fácil. Não, nem um pouco fácil, é um desafio. Porque teve a moda já do probiótico, Isso. então eu falo que o probiótico é o tiro de canhão. Se você não mudar o meio de cultura, você vai atirar, Exato, exatamente. né? Só pra gente colocar prático aqui o que a gente falou do estrogênio, eu acho muito legal a pessoa entender. Então, por exemplo, eu pego um painel, uma mulher que está no climatério, que tem indicação de reposição hormonal, tá? Aí a gente fez um teste nutrigenético que indicou um painel de metabolismo hormonal não tão favorável. Isso é contraindicação para uma reposição hormonal? Não. Isso é uma ligação, Ju. Isso. O teste é esse, esse, Exato. esse. O Nossa. que eu preciso fazer? De repente, uma mulher que antes de fazer a reposição, ela vai ter que tratar o intestino, ela vai ter que emagrecer, ela vai mudar o estilo de vida, Exatamente. né? Então, a gente alinhar e diminuir os riscos. Outra coisa da individualização Exato. é a equipe multidisciplinar, trabalha todo mundo trabalhando junto. Por isso que a gente se fala 15 vezes por dia. Que o que a gente fala, discute, né, dos casos, justamente isso. Que às vezes você dá uma reposição hormonal que tá lá no guideline, é o que é para dar, é igual para todo mundo, mas não funciona. Você dá um transdérmico, às vezes um estradiol transdérmico para uma mulher, ela fala, eu continuo com fogacho.
Mas por que aonde não está funcionando esse estradiol? Aonde ele não está chegando que eu preciso que ele chegue? Aí a gente começa a pensar em via de metabolização. Exato. Ele tem gordura periférica, está roubando, tem a questão do intestino envolvida, o estroboloma que está recaptando esse estradiol que não é bom. Então a gente precisa pensar nessa mulher não só, de novo, como uma receita padronizada igual para todo mundo. Exato. Por isso que eu falo, quando vai fazer reposição hormonal, e as minhas pacientes todas sabem disso, eu falo, é ajuste. A gente começa com o básico, mas vai precisar ajustar. São pouquíssimas aquelas que falam, fiquei ótima com essa prescrição. Raro, é muito difícil. Que a maioria vai precisar de ajuste, vai precisar de orientação, vai precisar mexer na dose, vai mexer na via de administração, no tipo de hormônio, né? E aí entra super. Tem muito fator aí, não dá para tudo, né? Para dieta, para suplementação, para reposição, você tem que individualizar. É isso. Então falamos bastante coisa, polimorfismos, a relação. E você perguntou se eu acho que todo mundo tem que fazer ou se é modismo. Eu acho que vai chegar um momento onde a gente vai nascer com a genotipagem. Ah, que maravilha. Isso a gente. curtíssimo prazo, né? A criança vai nascer, o pai e a mãe vai ganhar um manual de instrução, É, né? né? O quanto que a gente vai. E isso hoje, até na pós, é uma coisa que a gente treina muito as pessoas. De você também não sair daquilo ali com, não, eu tenho todas. Então, qual os genes que eu estou olhando, qual que é a variante genética, o quanto isso traz de impacto, é muito importante. Tem aí um pouco a história por exemplo, eu peguei esses dias um painel de metabolismo estrogênico que eu olhei e falei assim, meu Deus, não dá para usar, né? Então, qual o laboratório que você está fazendo, qual é o profissional que está lendo, Isso, também tem isso. é isso, né? Eu falo que na saúde, como em tudo na vida, a gente tem que ser muito questionador, né? Não dá Sim. para falar assim, não, é exatamente isso que é. Acho sim que é o caminho do futuro da precisão, como os testes de metabolômica, microbiota, essas ciências ômicas hoje são uma riqueza que a gente tem na mão, mas que precisam ser extremamente bem conduzidas, né? Então a gente trabalha com painéis de longevidade, com dano de DNA. Então, o quanto que a gente tem na mão e o quanto que a gente consegue trabalhar em cima disso de uma maneira séria e não de colocar aí todo mundo em alerta e suplementando a todo Todo momento. mundo, tudo igual, né? Não, e as pessoas comprando suplemento na internet, sem saber se aquilo vai favorecer, se vai ajudar, se vai ser bom, se vai ser ruim, qual é a dose, como é que ela vai usar, as pessoas nem sabem. Exato. E saem comprando e gastando um monte de suplemento, enquanto o principal, que é a A nutrição, base. não está sendo feita adequadamente, né? Falando em polimorfismo, vou aproveitar o gancho, Paty. É a gente que é obstetra raiz, né? Que fez muito alto risco por conta da medicina fetal. Que a gente veio da geração do ácido fólico. Todo mundo tomava ácido fólico, né? Por conta de ter feito de tubo neural, tal. E uma coisa muito interessante que a literatura foi mostrando e todos esses polimorfismos, a questão genética foi mostrando pra gente, é que grande parte da população tem um defeito lá na enzima da metilação, né? Então, isso era uma coisa que a gente não ouvia falar, né, antigamente, né, Paty? E que a gente foi aprendendo também ao longo do tempo, né, que isso influenciava, que não era para dar ácido fólico, que era para dar metilfolato, que isso influencia em, por exemplo, em trombofilias, né, em restrições de crescimento, enfim. Então, olha como tudo está conectado, não tem como a gente desvincular os aprendizados que a gente tem, né? Bom, Paty, agora a bola está com você, tá? Vamos lá. Eu vou te perguntar, como é que o ultrassom deixou de ser só diagnóstico e passou a ser ferramenta de acompanhamento? Então, na prática, como é que você consegue personalizar esse acompanhamento com o ultrassom? A primeira coisa é tirar uma história clínica, da paciente, né. Então, qual é o motivo que ela veio fazer o exame de ultrassom, para que eu direcione o meu olhar para aquilo que ela está se queixando, né. Eh Fazemos como rastreamento? Fazemos, mas fazemos como acompanhamento. Então, temos pacientes que, por exemplo, têm uma endometriose e ela precisa de um segmento e a gente faz um olhar direcionado para isso, até para a gente determinar qual vai ser o tratamento seguinte, o passo seguinte. Ela vai precisar operar, ela não vai precisar operar? Qual é o tipo de equipe cirúrgica, se ela precisar operar, que vai entrar,
Por exemplo, tem uma endometriose que pega intestino, vai entrar o ginecologista sozinho? Não. A gente vai diminuir, então, o tempo cirúrgico, vai diminuir risco para paciente. Então, esse olhar direcionado do ultrassom para determinada situação, né? Tô dando o exemplo da endometriose, mas tem várias outras coisas, né? Um cisto de ovário. Vai ser um ginecologista que vai conduzir, vai ser um oncogineco que vai conduzir esse caso. Exatamente. Então, tudo isso é importante, porque às vezes o passo que você dá, você perdeu o timing de um tratamento adequado, precoce e melhor para a A paciente. ideia é essa, na verdade, né? A gente Exatamente. fazer diagnósticos precoces para que a paciente, primeiro, não, que ela tenha, se for o caso de uma patologia que precise de intervenção, que aumente a sobrevida, que seja um impacto muito menor, né? E que, se for alguma coisa que dá para tratar antes de operar, ela vai ter Melhor tratamento. ainda, Né? exatamente. A questão isso também a gente foi acompanhando ao longo dos anos, né? Eu e a Paty, que a gente faz tração transvaginal desde 1900 e bolinha, né? Que era simplesmente medir útero, ovários, né? Pronto. Só que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, porque assim, também as doenças também foram aparecendo. A gente foi fazendo mais diagnósticos ao longo do tempo, né? O equipamento de ultrassom ele foi melhorando e a nossa visão foi mudando, Uhum. né? Na realidade é isso. A gente consegue hoje enxergar muito mais coisa. Quando que a gente via endometriose? Não via. Não via. Não via, a gente não tinha Nem equipamento para sabia. isso. Exatamente, equipamento gente e nem, sabia- nem know-how, né? Não, Lá e a todo gente- mundo para ir mais invasivo, né? Exato. E a gente conhece endometriose desde quando, em teoria? Nossa, Há muitos anos. muitos anos. Né? Só que Mais quando de que a 20 gente anos. começou a ver endometriose? É. Quando a gente teve equipamento melhor e a gente foi se aprofundar no estudo disso, né? Exatamente. Então, não é que as doenças aumentaram, mas a gente consegue enxergar Fazer mais mais diagnósticos. diagnósticos. Exatamente, com os diagnósticos mais precoces, né? Exatamente. E quando você fala em rastreamento, né, existe lá um básico de fazer rastreamento. Vou explicar qual é a diferença do rastreamento do diagnóstico para a galera que também não sabe. Quando a gente faz rastreamento, a gente faz na população. Todo mundo faz. Por exemplo, mamografia em mulher de 40 anos. Toda mulher tem que fazer. A mulher que aparecer alguma coisa de diferente da mamografia, ela sai do rastreamento e ela vai do direto direcionada para um diagnóstico mais preciso, né? Então, isso é o rastreamento, é na população geral. Só que hoje, num ultrassom, num exame que a gente faz de rotina, às vezes está fazendo um rastreamento e lá você faz um diagnóstico, né? Que vai precisar, às vezes, de exames complementares, como ressonância ou algum outro exame. Então, isso também, esse olhar mais atento da gente, também a gente foi melhorando, né? Foi ficando mais preciso o nosso diagnóstico, também por conta da experiência de ter muitos anos fazendo exame e porque a gente se atualiza, né? A gente vai, faz De não conversa, a gente passar faz aquele curso. pouquinho, né? Aquele detalhe, às vezes, no comecinho, né? Então, você pegar esse início de uma evolução faz toda a diferença. Falando um pouquinho aí, dando um gancho, né, da terapia de reposição, a gente avalia muito o endométrio, que é a cavidade do útero, para a gente poder fazer uma reposição adequada, né? E segura. E segura. E o ultrassom, ele vem para quê, né? Para dizer se esse endométrio, ele tá bom ou se ele precisa ser investigado um pouquinho mais, porque às vezes a gente tem espessamentos endometriais e olha a diferença sutil, né? Porque a gente tem espessamentos endometriais que são pólipos, que são achados benignos, que são hiperplasias, que são achados intermediários, e a gente tem um câncer de endométrio. Então, a gente precisa separar isso. O ultrassom vai dar diagnóstico disso? Não, mas ele vai te nortear para o que você precisa de um tratamento. Então assim, eu acho que é um pólipo isso daqui. Então, posso programar uma esteroscopia diagnóstica e terapêutica? Posso. Não, esse endométrio está espessado, tem um Doppler ruim. Então, vamos acelerar esse processo para que esse tratamento seja o menos invasivo, o mais adequado, o melhor para aquela paciente. Então, a gente precisa ter esse olhar e diferenciar esse endométrio, não é simplesmente um espessamento endometrial. Exatamente. Né? Antigamente até passava batido, porque as pacientes não conseguiam fazer ultrassom assim com rapidez que nem hoje, ficavam um sangramento, às vezes nem chegava a falar para o médico, né? Isso se transformava num câncer de endométrio
E hoje a gente faz diagnóstico antes dos Zoeiramento. Exatamente, né? Olha a medicina de precisão, mas é uma delícia, né? Isso. Outra coisa é a questão da mamografia com ultrassom, né? Que é mais precisão do que isso quando você vê na mamografia, por exemplo, uma microcalcificação, que é uma lesão que pode ser um câncer, mas ainda não virou um nódulo, por exemplo. Ela é uma microcalcificação, que não aparece no ultrassom, aparece na mamografia. E aí você complementa, às vezes aparece um cisto, aparece um nódulo, você complementa com ultrassom, né? Então, você vai direcionar aquela paciente, por exemplo, se você tiver um achado como nódulo, né, suspeito, que às vezes também não apareceu na mamografia porque ela tem uma mama densa e você não conseguiu avaliar na mamografia, e na ultrassonografia você vai conseguir avaliar e vai direcionar ela para biópsia rápida. Muito mais rápida você fazer uma biópsia guiada por um ultrassom do que você fazer por uma estereotaxia, que é mais demorado, o processo é menos confortável, né? Isso. Então, é importante a gente ter a associação de exames aí. É, isso aí. É bem bonito ver, né, que hoje a medicina trabalha muito mais na prevenção e essas ferramentas existem. A ideia é essa, né? Exato. Tratar doenças é o que a gente sabe, mais aprendeu a fazer, né? Mas esse olhar da prevenção, de você não deixar a questão evoluir, né? A doença evoluir, você dá mais sobrevida para aquela pessoa, Exato. E até a gente né? Qualidade de Biópsia, vida. você muda o tratamento e a expectativa de vida Exato. da paciente. Hoje, dentro dos laudos, a gente tem um painel de risco para endometriose, né? Associado a fatores de crescimento, a fatores inflamatórios, de estresse oxidativo. Então, não é que a mulher vá ter endometriose, ela tem mais chance de ter associada ali. Vamos dar um Exato. passo antes para que ela não tenha, né? A gente, a até o doença. poder de convencimento, de você trazer assim, ó, você já tem que começar a pensar em mudar seu estilo de vida, né? Então, a Já gente avisada, né? Então você tá focando, né? Exato. Para melhorar isso. Exato, quando ela vai fazer um exame, então o olhar já vai diferente, porque você já tem um risco ali dela desenvolver a doença, em algum momento, Não, né? cada vez mais precoce a gente tem diagnosticado, né, adenomiose, endometriose. Outro dia eu fiz o diagnóstico de uma adolescente de 17 anos. Mas assim, essa história dos fatores inflamatórios, de estresse oxidativos associados ao estilo de vida, né? Hoje a gente tem um alto consumo de produto ultraprocessado, que é o que mais está associado com o envelhecimento celular. E eu não estou falando só de ultraprocessado, refrigerante, bolacha recheada, ultraprocessado diet fit light. Quando você olha ali, eu falo assim, não, pelo amor de Deus, não é. E o meu pré-treino, aí você olha e fala, eu falo que eu olho na academia, a mulher começou o exercício hoje, ela tá com um negócio roxo tomando, eu falo, Só precisa. porque você tá potencializando, né? E aí, pensando na endometriose, eu costumo brincar com as pessoas que são células que são alienígenas, ela tem vida própria. Mas é verdade. Elas Também fala isso, que ela se comporta, endometriose se comporta como se fosse um câncer. Exato. Ela só é benigna. Ela tem uma capacidade de sobreviver, e se alimenta desse ambiente do estilo de vida, né? E estilo de vida não é só, é inatividade física, é qualidade de sono, é estresse. O impacto hormonal que existe do estresse, a desvio de rota para cortisol, é loucura. Fora tudo o resto, a intoxicação, o que a gente usa de plástico, agrotóxico, né? Então, tudo isso que vai lá ocupar o receptor hormonal ao invés do nosso hormônio bonitinho, endógeno, tem alguma coisa lá ocupando o lugar dele que vai causar um processo inflamatório que vai virando crônico. Vai. E aí você vai aparecer com doenças. né? Então pensando até no que a gente se expõe, eu costumo brincar com as mulheres que é impossível, dentro da genética, a gente avalia a via de detoxificação. Então, enquanto o corpo consegue eliminar dessas substâncias tóxicas. Então, eu não consigo colocar todo mundo dentro de uma bolha e falar assim, olha, você tem mais risco de endometriose, então você tem que... Mas assim, o que a gente consegue fazer? Estratificar quem tem um risco maior, essa pessoa sim precisa controlar um pouquinho mais e ativar com fatores favoráveis a colocar essas vias para funcionar. Questão da consciência, né? A pessoa ter a consciência do que ela tem, que ela carrega, isso já vai gerar um impacto na vida dela tão positivo, ela vai saber o que é melhor para ela. Então, aí vai a escolha, né? Então, assim, você tem a informação na mão. O que você vai fazer com essa informação é totalmente responsabilidade sua, né? Desde um adolescente, né? Eu mandei meu filho lá na Mariana, gente.
né? Porque Não, assim, não adianta, né? Médico em casa não tem voz, né? Então, mandei lá e ele voltou com outro nível de consciência do que ele tinha que fazer. Mudou a alimentação, melhorou a atividade física, porque ele entendeu o que aquilo vai impactar na vida dele para frente, exato. né? Então, é uma questão de você colocar na consciência da pessoa, independente de ser um adolescente. Exato. Né? Não, e eles são ótimos. Eu adoro adolescente, porque a hora que eles entendem por que que você vai fazer aquilo, e lógico que você vai buscar aquilo que ele tá querendo, né? Então, assim, Sim, né? o Tem que objetivo, dar aquela, né? tem que ter aquele jogo de cintura. Porque a gente tá aqui falando de célula, individualização e tal, mas qual que é o nosso papel, né? Assim, a pessoa chega facilitar, a né? facilitar. Eu costumo brincar com o paciente, a teoria é linda no computador, vamos na tua vida ver o que que funciona. Isso, exato, né? Porque também ninguém aguenta, Exatamente. né? O que a gente mais escuta das pacientes quando volta de alguma nutricionista que é super rígida, eu não consigo seguir aquilo, Não. porque é inviável, né? Assim como tomar um monte de suplemento durante o dia inteiro, não sei quantas mil cápsulas, ninguém consegue manter isso por muito tempo. E nem é indicado. Nem é, exato. Exatamente, né? Porque a gente tem nutriente na alimentação, né? Sim. Ô, Paty, você já viu mudança na sua prática com relação, assim, paciente que tinha diagnóstico, que tinha uma doença e com mudança de estilo de vida, com mudança nutricional, teve mudança na imagem? Total. Sempre tem, né? Eh, a adenomiose e a endometriose é o exemplo clássico disso, né? E eu acompanho bastante paciente e a nutrição, a mudança de hábito alimentar e as terapêuticas que a gente tem o arsenal em mãos, fazem diferenças significativas no padrão daquele endométrio, fora do útero, ou a adenomiose, faz muita diferença. SOP também, né? É, isso que eu ia falar agora, SOP é um negócio Síndrome seguinte. ovários policísticos. Nossa, gente, não tem uma mulher que é da nossa geração que teve um diagnóstico de ovário policístico. Que não teve. Que não era, né? Que na verdade não era. É. E aí a gente, como ultrassonografista, também teve que aprender que SOP é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, não é simplesmente um ovário todo policístico, né? Cheio de folículos. Porque uma coisa é um ovário folicular. Fala a diferença. Você tem que saber qual é a diferença entre a síndrome. Síndrome uma quantidade de sintomas e sinais para você determinar que ela é uma síndrome. Ter ovário microfolicular, polifolicular, policístico, ele é diferente, né? Então por exemplo, antigamente você dava diagnóstico de ovário micropolicístico em menina pós-púbere, né? Hoje você espera 7, 8 anos para você considerar que aquele ovário possa ser um ovário policístico. E ser ovário policístico não significa que faz parte da síndrome do ovário policístico. Exatamente. Né? Olha que diferença, olha que lindo. Muda tudo, né? Exatamente. E isso, quando eu como ginecologista, que lá atrás, há 20 e tantos anos, né, aprendi que tratar o ovário policístico era anticoncepcional, e quando eu fui entender e voltar a estudar a medicina integrativa, a medicina funcional, a bioquímica, porque é isso, a bioquímica pura e a fisiologia pura, entender que, na verdade, o anticoncepcional, ele vai tratar o sintoma, ele vai só apagar um incêndio, né? Ele vai te deixar no modo latente, né? Num stand-by. Mas ele não vai tratar a causa, né, que é a resistência insulínica, né? Então, a gente ter também esse olhar de falar, ué, a medicina evolui, né? O aprendizado, eu falo, a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? O que a gente aprendeu que era uma verdade absoluta. Não existe sentença. Não existe. A gente tem que entender o paciente como único. Não, e assim, pra gente, acontece de chegar no consultório meninas de 15, 16 anos com diagnóstico, tomando anticoncepcional. Como diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Tomando anticoncepcional com uma insulina de 40, 50, já peguei de 87. Aí ela fala, não, para. Não, aí eu sou a nutricionista. Não, aí mas aí ela ficou assim, então, vamos tentar, né? Porque assim, gente, é muito... tem tanta coisa pra fazer ali, como obesidade, E aí, assim, você precisa convencer de que... Não, aquilo, assim, desconstruir aquela exatamente. verdade de que tratar o ovário policístico é dar Exatamente. anticoncepcional. Você precisa voltar,
convencer a mãe, convencer a adolescente. E aí a pele dela melhorou, aí ela fica assim, a última coisa que ela quer é É parar parar o o anticoncepcional, né? Não estou demonizando o anticoncepcional, pelo Não, amor de Deus, tá? Porque tudo tem o seu valor, né? Exato. Eu prescrevo, não é nada tudo para todo mundo, nem nada para ninguém. Prioridade é direcionar para quem precisa. Essa é a chave de todo o tratamento. Você sai do recomendado para todo mundo. Exato. né? Sai do protocolo. É. Você sai do protocolo. É para você quem, vai- quando e Exato. como, né? Não, É você tem que isso. tratar a base disso. Eu te falo que essa menina da insulina do 87, eu nunca vou esquecer. Porque, assim, hoje ela não toma anticoncepcional, ela tá super bem, não tem nada na imagem do ultrassom. Então, assim, por quê? Porque entendeu que precisava mudar o estilo de vida. É. Né? E são meninas que vêm de um ambiente obesogênico familiar, e aí você tem que tratar a base da família, né? A SOP hoje tem uma associação absurda. Tanto que a gente não tem painel genético para SOP, mas a gente faz correlação com os genes associados. A existência insulina, que é risco do diabetes, com os genes associados com inflamação. E aí esse olhar muda completamente Sim. como que você vai fazer. Então, são casos que você ter um painel nutrigenético ajuda Muito. muito mesmo. Até para convencer a paciente a aderir ao tratamento. Faz muita diferença. E vou falar aqui uma coisa que a gente faz bastante, que é essa integração, né? Essa integração da paciente, dela passar com a nutricionista. Lá na clínica, a gente tem isso, né? A gente tem nutricionistas maravilhosas, além da Mai, tem a Fabiana e tem a Luciana agora. Não tem como a gente desvincular o cuidado médico com a nutrição. Não tem. Eu não sou nutricionista. O máximo que eu posso falar para ela olha, você tem que melhorar a alimentação, mas eu não sei direcionar exatamente o que que ela precisa, né? Quantidade de carboidrato, de proteína, de macronutrientes, de micronutrientes, ela vai precisar de suplementação. Então, tem que haver uma integração, mas a gente ainda vê que E essa integração é de dois lados, né? Porque assim, a gente sabe também que eu, como nutricionista, tenho uma certa limitação em algumas coisas, né? Então, ter esse respaldo médico que eu tenho com vocês, isso que a gente acaba tendo no trabalho em conjunto então assim, eu tenho um limite aonde eu posso chegar, por exemplo, numa suplementação de alguma vitamina, né? E eu acho que isso é um trabalho ético que a gente tem que sempre ser muito rígido em cima, né? Então, assim, eu tenho, até aqui eu vou. A partir daqui, eu posso ligar e falar, Ju, aqui eu acho que a gente precisa ir nisso, de medicação, mas às isso vezes, de por uma exemplo, medicação, né? De uma dose de um suplemento que entra um lado como medicamento. Então, é isso que eu acho que a gente precisa alinhar e entender que esse trabalho precisa ser em conjunto. Não, e os pacientes também precisam entender, né? As pacientes precisam entender, porque às vezes quando a gente fala, a gente atende a paciente, e a gente fala, eu vou te encaminhar para a Nutri, ela já olha torto, né? Fala, ai, putz, que Mais uma coisa. mais uma coisa. Minha. Né? Eu quero que você venha fazer o exame com a doutora Patrícia, porque faz toda a diferença. Toda a diferença, Essa é uma pergunta que eu recebo muito no ultrassom, né? Tipo assim, mas por que que tem que ser com você? Né? E aí eu falo assim, pensa na Juliana entrando num labirinto escuro. É isso que ela faz. Mas tem uma pessoa que tem um olho nesse labirinto. Sou eu. Esse olho, ela precisa confiar, né? E aí é a questão, por que que ela encaminha para mim? Porque ela confia no meu olhar. Porque isso vai fazer diferença para o diagnóstico, para o tratamento e para o acompanhamento. Isso vai fazer toda a diferença. Como a nutrição, tá? Exato. Com a gente vai. O ginecologista. Exatamente. Afinal, todo mundo vem com uma questão que quer uma solução, certo? Exato. Então, não tem como ter solução só com um profissional, né? As pessoas precisam entender que esse cuidado é multidisciplinar e vai cada vez mais entrar como essa equipe, né? Como equipe de cuidado, não só como um profissional.
E a ideia também é que a gente treine o paciente. Eu brinco com o paciente, a gente não precisa que você, por exemplo, lá no nutrição, lógico que no começo a gente tem um acompanhamento, não dá para eu vou te ver, a gente tem um acompanhamento muito mais rigoroso, muito mais. Depois eu brinco que eles voam, né? A coisa vai, a gente acha a individualidade, a coisa vai caminhando, né? Mas você precisa, eu brinco com eles, eu sou o seu ponto de apoio, né? Porque mudar de estilo de vida não é fácil. Tudo que a gente faz Nem no um dia a dia pouco. Eu falo que a parte mais difícil da minha consulta é quando eu falo para a pessoa que ela precisa mudar hábito. Exato. Porque todo mundo quer uma receitinha pronta, todo mundo quer uma pílula milagrosa Exato. e não existe. Nem o Monjaro. É maravilhoso, a gente ama, a gente tem muitos bons exemplos, muitos bons resultados, porque hoje a gente sabe que a tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, é muito além de emagrecimento, de perda de peso e do tratamento do diabetes, né? Já tem inúmeros artigos científicos aí mostrando a melhora clínica, principalmente da inflamação. E aí a gente abre uma gama de doenças ligadas a isso, inclusive endometriose, adenomiose, SOP, a mulher no climatério, que está super inflamada, além de outras condições que melhoram muito com o uso da tirzepatida. Mas ela não é para todo mundo, a dose não é igual para todo mundo, e não é simplesmente você ir lá comprar uma canetinha e sair usando sozinha, porque você não vai ter resultado. A gente vê isso na prática, né, Mari? Tomar sem acompanhamento Não dá, é gastar dinheiro, eu falo. é gastar dinheiro. É gastar dinheiro, é jogar dinheiro no lixo. Comprometer A sua organismo, saúde, a sua porque também a gente já pegou paciente que usou de uma forma. A gente tem várias histórias, né? Tem muito boas de sucesso, né? A gente tem vários cases de sucesso, mas tem alguns que a gente teve que resgatar, né, Mari? Porque a pessoa usou sozinha, sem orientação, ela ficou desnutrida, né? É uma coisa muito séria. Que isso acontece porque as pessoas agora estão entendendo que não é só perder peso, é perder peso de uma forma saudável, emagrecer de uma forma saudável, lenta, progressiva, ganhando massa muscular, ajustando proteína, controlando dose, né? Hoje acho que tá começando a difundir mais. É um problema muito sério e ela precisa ter esse acompanhamento, além de não ter comprometimento metabólico, para a gente não gerar um distúrbio alimentar. E tá tendo, né? Existe isso. Muitos. Virou moda não comer, é bonito, né? Isso é um alerta que a gente tem que fazer. Isso, verdade, Mari, faça mesmo. Porque assim, virou moda e é uma competição de assim, mas eu não tenho fome. Gente, comer é necessário. Isso, precisa, É né? preciso. Precisa crescer o cabelo, Exato. né? Precisa pele, colágeno. Exato. Não quero ficar velha. O outro Eu preciso de tempo. aminoácido, eu preciso de tudo. Então, assim, hoje a nutrição, eu falo que mudou um pouco o olhar. A gente está aprendendo a tratar muito esse distúrbio alimentar, a tratar essa perda de massa muscular, mas o comportamento, né? E as mulheres, por quê? Porque a mulherada toma sem acompanhamento. E isso acontece no Brasil, porque tem as facilitações. Não, acontece a no coisa mundo do- inteiro. Eu tenho amigas lá nos Estados Unidos que falam que Tá isso muito também sério acontece. Tá demais. Tá demais, porque assim, a facilidade do comprar do vizinho, eu falo, gente, é sério, tem que ter carimbo médico. Exato. Não é assim, Mari, você acha que eu tomo? Eu falo, não sei, vai no médico. Exato. Né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa, porque traz. Até para vocês, ginecologistas, a gente sabe que tem toda a cascata hormonal que acontece, que no exame você vai olhar ali esse espessamento de endométrio, por quê? Você pega todo aquele hormônio armazenado no tecido de gordura e faz. Então, aconteceu isso Cara, em várias pacientes, pacientes. sangramentos uterinos, que a gente precisou Mulheres em discutir. menopausa. Eu precisei voltar a ler, a procurar artigo novo, e até achei artigos novos falando sobre isso, dessa cascata inflamatória, essa cascata hormonal que acontece com sangramento, a gente tem que mudar a medicação. E paciente que engravida usando Monjaro. Né? Então, assim, não é simplesmente, não é simplesmente se tratar e usar o que a vizinha. Bom, mas a gente fala isso desde sempre, né? Não é nem com a tirzepatida. Eu falo isso desde sempre, por exemplo, com a história do anticoncepcional. O anticoncepcional que a sua amiga usa, talvez não seja o melhor para você. Então, quem garante que você não tem lá um aumento de risco de fazer uma trombose, por exemplo, uma coagulabilidade maior, que aquele tipo de hormônio daquela pílula vai aumentar o seu risco de coagulação e, eventualmente, uma trombose, um AVC? Exato. Por que acontece isso com algumas adolescentes, algumas jovens, e não acontece com outras?
E a né? precisão vem aí. É Porque aí o que que você faz? Você tem um teste genético que mostra que o metabolismo do estrogênio não tem tanta detoxificação. Quando a mulher vai começar uma TIRS e ela vai começar a perder muito peso, a gente já pensa em usar um DIN, um suplemento que vai amo Dina. Tem várias favorecer. pacientes usando Eu Dina. faço isso direto. Eu olho ali elas, eu olho aquele teste genético e falo, ai meu Deus, já vamos começar. Vamos fazer uma semaninha de detox antes. Vamos melhorar essa via? Porque a gente sabe para tentar minimizar. Porque se tá muito inflamada, se tá. Até hoje, para começar a TIRS, muito que vocês têm feito. Vamos Desinflamar a casa um pouquinho, isso. né? Então, Não adianta. Isso Isso, ser um efeito adequado. senão não vai ter. Senão elas dizem assim, ai, não perdi peso. Perdi peso. Aí fui na doutora Gina, ela só disse que só vai me dar TIRS hepatite, só vai me dar um monjaro depois que eu fizer os exames. Por quê? Porque ela quer olhar esse sintoma, ela quer ver como então esse Eu sou chata, tá eu sou certo. exigente. Tá certo. Eu falo não de vez em quando. Mas esse é o bom profissional, né? Não é o que o paciente quer, é o que é preciso ser feito Sim. e é o que é melhor para ele. Então a gente, como profissional, também tem que ter essa responsabilidade de saber o que que é bom para um e o que não é, né? Boazinha. Não dá. Eu sou até a página 2, fofa até a página 2. Eu falo assim, vamos ficar radicalzinho uns 15 dias, com uma carinha de amor. Engraçado. A gente dá bronca brincando. É, né? É isso. Mas elas entendem que é pro bem delas e que a gente tá fazendo o que precisa fazer e o que é certo, o que é correto, né? E falando isso, não tem como a gente falar sobre o futuro da medicina, né? Da medicina de precisão, sem falar de medicina regenerativa, exossomas, peptídeos, porque, gente, virou um hype isso, né? Tá no hype. Ela já Todo veio mundo longe. falando em peptídeo, né? Falar a verdade, isso vai entrar na nossa prática clínica, né? Já tem entrado meio off-label, mas, né, tem bastante gente usando. Nos Estados Unidos tem muita gente usando já com evidência. Aqui ainda o negócio tá caminhando, mas fala aí, Mário, o que que você acha Eu dos falo peptídeos? que assim, eu também acho isso, né? Assim, essa medicina regenerativa, né? O que que a gente pode explicar disso? Que assim, o corpo tá o tempo inteiro se regenerando. Então, Sim. nada mais é do que pegar a medicina e dar um empurrãozinho, né? Então, você vai ajudar aí em algumas situações. É uma realidade, então, célula-troncos, peptídeos, Isso aí. tem mil coisas ainda sendo estudadas, mas eu acho que o nosso olhar tem que ser sempre acompanhado pela ciência, né? Então, não pelas redes sociais. Os Isso. peptídeos têm um potencial gigantesco, né? E assim, a gente tem peptídeos como os anábio que são, Sim. e tem evidência científica, tem comprovação, tem Fez célula-tronco, né? Já tem alguns né? estudos. PRP, por exemplo, é. também, né? Já tem PRP já é muito usado em lesão, né? lesão, sim. E os peptídeos, eles estão aí, né? Eu estava contando para elas que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes. Eu tenho estudado muito, porque a gente olha muitas pessoas hoje e os pacientes vêm questionar, poxa, eu quero usar peptídeo e tal. E aí, assim, não é que a gente é do contra, a gente acha que precisa ter um pouquinho mais de evidência, né? Então, você pega aí hoje um que se fala muito, que diminui, que aumenta a lipólise, que é quebra de gordura, e diminui essa adipogênese, acúmulo de gordura, que é o o HGH, e tem o primo dele que é o OOD, tem uns nomes mas assim, decorei. 604, eu tenho lido muito sobre eles, que você é injetável, você Injetável. passo. O que você tem comprovação? Em modelo animal e em modelo celular. Em humano, a evidência é muito pequena ainda para você sair aplicando. Então eu brinco, deixa o povo aplicar lá, a gente olha aqui, né? É o observacional, né? Exato. E tudo que a gente vê ali é que eles são complementares. Então a gente ainda tem soberano mudança comportamental, as análogos de LP1, GIP, agora vai chegar ertaglutida, tudo isso, ainda são soberanos. Isso é para pegar e dar o plus naquela pessoa que está no ensinamento, que é a minha visão. Mas é isso, exatamente. Olha, cada vez mais se fala sobre isso e todo mundo bate nessa tecla que é prepare o terreno biológico, porque senão você vai colocar. Que é o sentido. Você não vai usar ele, o seu corpo não vai usar, ele vai jogar fora. E o meu maior medo é que as pessoas saem se aplicando, injetando, tipo, com esperança
não vai funcionar. Exatamente. Né? Então, assim, você tem hoje os peptídeos usados para recuperação de lesão, você tem até peptídeo sendo usado ali para melhorar ATP, dar mais energia. Tem pra tudo. E aí você vai aplicar a todo produção de dia, colágeno. né? Então, assim, a gente tem que esperar um pouco mais de evidência, mas se é o futuro, É o vai futuro. existir. Vai, também acho. Mas o básico tem que ser feito. A gente precisa pensar que a gente precisa fazer atividade física, porque a atividade física regular, né? Porque também eu vou falar aqui que as minhas pacientes também tomam bronca, que é Pilates uma vez por semana não é atividade física. Eu amo Pilates, faço Pilates, mas isso não é atividade física, né? A gente precisa considerar, e não sei o que estou falando, é o MS, né? Que fala que tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física de forma moderada e intensa na semana. Então tem que fazer treino, tem que fazer aeróbico, tem que gastar caloria, tem que ganhar massa muscular, porque isso sim é saúde, né? E Então, longevidade, porque as pessoas falam, longevidade. estímulo de irisina é uma das coisas que mais modula. Então, assim, o pessoal chega com painel de longevidade genético desfavorável. Ah, não vou viver muito. Falo, não, você tem que fazer mais exercício físico, você Isso. tem que ter mais musculatura. Eu brinco que eu sou uma nutricionista que pego tanto no pé, sono. O pessoal fala, mas eu vim aqui falar de comida. Eu falo, se eu não olhar para o sono, para o exercício, para o músculo, Comida não vai fazer efeito. né? E aí, dentro dessa. E existem as coisas que as pessoas querem fáceis, né? Por exemplo, recuperação muscular. A gente tem um peptídeo que é suplemento, isso existe muita confusão hoje, que é um Peptid Strong. Que as evidências, eu sou chata para ler artigo, né? Eu falo que eu e a Fabi se juntar, nossa, coisa do. Não, é bom. A gente gosta de gente Os exigente. artigos, eles são feitos pelo quem desenvolveu. Sim. Só que são bons, né? E o que a gente está vendo na prática? Que é um suplemento que ajuda muito na recuperação muscular. Mas ele é um peptídeo de suplementação oral, ele não é um medicamento injetável, tá? Então essa é a grande diferença que as pessoas confundem bastante, né? Então assim, tudo é peptídeo. Não, calma, né? Então a gente tem que Não, isso é igual a história do whey, né? Maravilhoso. Mas assim, tem outras coisas além do whey, né? Não é pra ficar o dia inteiro tomando whey, né? sabe, porque vai inflamar, a mulherada vai acabar com a microbiota, mulherada de lipedema vai ficar com a perna toda inflamada, então não é assim, né? Então a gente tem que tomar, é a mesma coisa que colágeno, a gente sabe que para colágeno de receptor muscular, o body balance, você tem um efeito maravilhoso para as mulheres, às vezes muito maior do que o whey protein, né? Tem indicação. Por isso tem que ir na Nutri, que ela entende tudo, que é suplementação. Não adianta eu falar que precisa aumentar o aporte proteico, por exemplo, numa mulher que está fazendo tratamento com a tirzepatida e está emagrecendo, mas também está perdendo massa muscular. Não adianta eu falar para ela que eu não sei nada, não sei nutrição do jeito que você sabe, na totalidade, o que ela precisa comer, o que ela precisa aumentar de aporte proteico. Você que vai direcionar. E aí, se você tem um teste nutrigenético em mão, aí fica muito mais fácil, né? É aquela história, queria que todo mundo chegasse. Eu sei. Um dia a gente vai conseguir, a gente vai nascer assim. Um dia a gente vai conseguir. Olha, a gente já conseguiu tanta coisa, Sim. né? Nossa, quantos anos a gente passou aí, né, na nossa vida obstétrica e na nossa vida ginecológica, né, Paty? De ultrassom, de falar, meu Deus, a gente queria equipamentos melhores, né? Hoje a gente tem um super equipamento lá na clínica, tem um Doppler sensacional, né? Que faz diagnóstico, às vezes, de micro vascularização, né? Que antes a gente não conseguia. O que vocês fazem de medicina fetal? De medicina fetal também. Então, Rastreios que a gente faz hoje em dia, e primeiro trimestre, né, com um embriãozinho de 7 centímetros, né, o que a gente consegue deixar a paciente tranquila né, com um examezinho simples ali, né? isso foi outra coisa que também. E eu não comecei medicina, Não, agora falou, acho que do primeiro primeiro trimestre. Não existia? Não, Nossa. não existia. Bebê. A Patrícia, ela é dos primórdios da medicina fetal. eu sou uma das primeiras pensantes de medicina De medicina fetal. E aí você vê como vai evoluindo, espelhei nela atualizar, né? Essa coisa de estar em constante. Quantos cursos, e a gente estava conversando isso antes de começar. Todo mundo está fazendo curso ao mesmo tempo. Aí você fala, nossa, mas não dá para parar, né? não Porque dá é o pra parar. tempo inteiro. Sempre mudando, sempre. Você vai sendo engolida, né? Exato. Se ela engolir, você vai ser engolida. A gente E é um precisa questionamento. hoje no consultório, o que a gente tem? É uma planilha com todos os nossos pacientes com a genotipagem tabulada. Porque amanhã sai uma informação X sobre a variante genética que tem ali, eu sei quem são as pacientes que têm aquelas variantes genéticas.
quê? Porque tá mudando o tempo É. inteiro. Então, hoje tá falando isso, amanhã a gente não sabe, É. né? Então, isso eu acho que não tem como, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Sim. Bom, acho que a gente já falou bastante, né? Temos perguntas? Temos 2 perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui também. Aqui. Pergunta número 1. O que é nutrição de precisão? Acho que a gente acabou respondendo, né? Sim. Que é usar vários marcadores, né? E não só um ponto isolado, para tentar individualizar cada vez mais o tratamento. Então, eu vou usar desde uma avaliação clínica, um teste nutrigenético, uma história pessoal, um momento hormonal, e conseguir cruzar isso para trazer um tratamento mais assertivo. A segunda pergunta é: como começar a cuidar da saúde totalmente de graça e só com hábitos de vida? Isso é de graça mesmo. Então, se a pessoa já está querendo cuidar da saúde, ela já pode começar a fazer uma atividade física regular, né? Alimentação, dar umas dicas. Ó, eu acho que assim, começar a se movimentar um pouco mais. Então, a gente tem a ideia do exercício físico, Verdade. né? Como É, aquela. Só ir pra academia, põe o tênisinho. Não, tem que virar marombeiro master É, amanhã. Eu falo, gente, calma, não é esse. isso. Né? Eu tenho paciente que no nosso comecinho é assim. Eu quero que você dê 3 voltas no quarteirão de manhã e 3 voltas à tarde. Aumentar no zero, né? Faz Também muita da diferença. inércia já faz, já ativa o metabolismo. Já ativa. Você já começa a ver diferença, até liberação de endorfina, dormir melhor, o humor muda, né? Você já começa a ver diferença em centímetros no corpo, na roupa. E outra coisa, diminuir o consumo de alimento ultraprocessado. Pois é. Tá? É a história clássica do Do descasque mais e desembale. Descasque mais e desembale menos. E sai mais barato. Muito mais, muito mais. É que as pessoas hoje não sabem cozinhar, não tem tempo, então é tudo muito rápido, né? Pede no delivery, compra no supermercado, mas tudo tem um preço, né? Seja prático, né? É. A gente quer romantizar muito aquela história, tem que ter o prato com o purê do inhame. Exato. Não, gente, quantas vezes eu almoço no consultório quase todo dia. Eu abro de manhã, eu pego meu legume congelado, que tudo bem, que aquele dia é congelado, mas eu tenho, era o congelado, era que deu, e ele vira um super omeletão cheio de nutrientes e eu não vou ligar no disque para pedir. Exato. Então, é parar de romantizar que a alimentação, se não é o perfeito, eu não vou fazer nada. Não dá para começar no perfeito, né? Exato. A pessoa precisa primeiro sair do zero e começar. E aí, no caminho, ela vai ajustando. E é o que a gente vê das pacientes que tiveram sucesso. Outro dia eu até fiz um story de uma paciente muito querida, que é minha paciente há muitos anos, que era uma paciente com infertilidade, com endometriose, com adenomiose, que sangrava horrores. E ela tinha péssimos hábitos de vida. Ela era sedentária, ela tinha uma alimentação toda desregrada, super estressada, não dormia. E aí, ao longo desses anos, a gente foi construindo uma relação de confiança e eu fui falando para ela: olha, tem que mudar, enquanto não adianta eu ficar tratando só a questão do sangramento, dar um anticoncepcional, dar um tratamento hormonal, não é só isso que vai fazer diferença. Você precisa. Você trata a ponta do iceberg. Exato, mas lá embaixo, baixo, é isso aí, Paty, exatamente. Exato. Então, ela foi entendendo e ela foi caminhando para isso. E aí, esse ano, ela voltou em consulta e ela falou para mim assim: eu nunca tive melhor. É tão legal, né? E ela saiu de lá sem uma prescrição, porque ela tá fazendo tudo certo. Ela faz atividade física, ela bastante, ela tá quase uma atleta. Ela saiu do sedentário e está quase uma atleta, mas isso foram, sei lá, quase 10 anos de diferença entre uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Mas ela começou a entender o que acontecia com o corpo dela. Então, ela viu as mudanças a mudança do hábito foi gerando na vida dela de benefício. Então, ela mudou o emprego, por exemplo, ela estava num cargo, ela pediu para sair daquele cargo, foi para um outro cargo. Ela falou que isso também mudou a vida dela com relação à organização de horário, a gerenciamento do estresse. Então, ela foi se manejando, ela foi se adequando. E hoje, ela só precisa de mim para ir lá ver os exames, conversar, ajustar algumas coisas, porque ela consegue fazer isso sozinha com autoconhecimento.
É. né? Que é, no final das Porque contas, é falar a de base de tudo. mulher, a gente fala que as mulheres acostumaram, e a gente mulher também, a gente sabe que a gente acostumou a viver no limite. Exatamente. E aí, isso aí abstrai tudo. Meu, Mulher Maravilha. Exato. Então, assim, olha, eu tenho que cumprir tudo isso, aí eu tenho que ser fit. E eu falo assim, é o trabalho, eu acho que é até pra gente no dia a dia buscar um pouco isso, né? De desacelerar um pouco, olhar mais pro autocuidado. Então, o exercício, ele é fundamental. E ser todo dia um pouquinho mais a melhor versão sua mesmo, É isso aí. né? Então, eu adoro, eu tomo na alimentação, eu tomo refrigerante todo dia. Vamos tentar só no final de semana, no começo, um mês só sábado. Então, assim, porque não dá para tomar todo dia, né? Então, é isso, é uma construção gradativa, porque o 100% Não ninguém vai dar existe, certo. gente. Não Não vai dar existe, certo. né? Somos humanos e a gente não vive numa bolha, né? Não dá Exato. pra viver numa bolha. Portanto, também você fica antissocial, Exato. né? Você não convive mais com amigos, né? Em rodas de conversa. E mulher é cíclica. Hormonalmente, ela é cíclica. Tem dia que eu tô ótima, tem dia que você fala assim, ai, não tô. Não é isso. E a TPM, a vontade de comer doce, né? E aí tem um monte de coisa que até a dieta, a gente devia ter 4 padrões de dieta no mês. Existe artigo. Assim como a questão até da performance, né? E do desempenho físico durante o seu ciclo São 4 menstrual, né? coisas, né? Então, assim, eu consigo no começo do ciclo menstrual oxidar mais carboidrato, na segunda metade eu não consigo tanto. Então, a dieta precisa mudar. Tem aí artigos lindos de o aminoácido que eu preciso mais em cada fase do ciclo. Então, é uma coisa muito. Mas é muito fisiológico isso, né? É muito. Então, o autoconhecimento é isso, na verdade. É um modo de entender a Exato. ciência de uma maneira intuitiva. O que faz bem pra você e o que não faz. O teste genético, na verdade, quando você vai ler o teste genético, você fala: eu já sabia que o café, eu era metabolizadora lenta do café. Porque se eu tomar café depois das 4 da tarde, eu não vou dormir. A gente só não quer enxergar. A gente não quer mudar. Exato. A sensibilidade Tem que alimentar. mudar. As sensibilidades alimentares é impressionante. A gente tem uma população que está cada vez mais sensível ao trigo, né? Sim. E eu pego hoje muito laudo que você faz a clínica toda e você pensa, aí vem o laudo, aí você fala, meu, ele tem o HLA DQ 2,5 que indica que diminui o consumo e restringe na rotina. Eu falar isso sem a pessoa ter o laudo é uma coisa. Quando ela tem o laudo, ela fala, eu sei que não faz nada. Né? E ela vai ter as escolhas conscientes dela. De vez em quando ela vai comer e vai falar, putz, eu já sei que eu vou comer. Mas se você trata a base, Então, ela não vai ter uma reação. Então, assim, depende. Lógico que isso tem outros fatores, mas em geral a gente consegue melhorar muito isso. A sensibilidade. Já é heredária. Então, se a intolerância à lactose ela é primária de base genética ou se ela é causada por outro fator. Então, isso muda completamente na hora que a gente vai fazer a restrição. Então é isso. Olha, a gente falou bastante. Tem mais alguma pergunta? Dei a última. Hum. O que cada uma de vocês fizeram pra melhorar a saúde de vocês? Uma dica de cada. Ah, Eu posso começar? pode, vai, pai. Atividade física. Na pós-menopausa, eu não fiz mais atividade, mas agora eu treino todo dia. Eu diminuí meu cardio e agora voltei bem para musculação, mas acho que o maior desafio que eu tenho trazido para minha vida nessa fase é reduzir um pouco o ritmo. Essa coisa de gerenciar, eu acho que isso é o maior desafio que Olha, Mari, eu acho que esse é o tentar entender que assim, se eu não ler 2 artigos todo dia, vai estar tudo bem. Se a gente não é isso que eu fico tentando até passar para as mulheres, porque senão a gente transborda. Exatamente. E aí, a gente não faz. Fica doente. Aí dá um burnout e aí você fica de cama. Exato, Aí você eu para acho que- tudo. A vida E a vida te muda faz depois dos parar. 40. Muda totalmente depois dos 40, né? Isso tem uma resposta hormonal, inclusive, envolvida. Envolvida. E nessa fase, então, que eu tô dos 50 de perimenopausa, eu também tive que me reinventar, né? Porque é isso, vem como uma avalanche, né? Essa fase do climatério, eu falo, já é muito fácil tratar dos outros, mas quando você passa por isso, você entende na íntegra o que tá acontecendo, porque a gente acha que tá ficando louca, de verdade. Então, você tem que reorganizar a vida, começar a se respeitar. Eu falo que a menopausa é a época da vida que faz assim, ó.
tá na hora de você cuidar de você. Você já engravidou, você já cuidou dos filhos, agora tá na hora de você olhar pra você. Porque não tem como a gente não olhar pra gente nessa fase. Porque muda o sono, muda a resposta metabólica, a composição corporal, muda o humor, muda a memória, a questão da concentração. Então, tudo influencia no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, nas nossas relações. Então, isso foi uma coisa que me fez pôr o pé no chão e mudar muita coisa. Mudar a minha agenda, me obrigar a fazer atividade física todos os dias e mudar minha alimentação. O teste genético, para mim, também foi uma porta que se abriu. Eu já sabia, intuitivamente eu já sabia muita coisa, mas é aquilo. Quando você sabe na minha suplementação, as dicas que você me deu do que comer na hora do almoço, os suplementos que usar, ou à noite, por exemplo, comer à noite hoje virou um suplício. Né? Não é mais que nem quando você tinha 30 anos, você comia à noite a dormir. Não dá. Vai te atrapalhar. O álcool, a mesma coisa. Eu adoro vinho, mas hoje eu sei que ele impacta na minha saúde e no meu metabolismo. Então, eu tive que diminuir. Então, não tem uma coisa só para falar. Foram muitas, porque também, né, tô nessa fase da perimenopausa. Eu ainda não estou lá, mas eu falo que ajustar o hormônio mudou completamente o caminhar da minha vida, né? Eu tive, por muito tempo, um diagnóstico que não era aquilo que E aí, hoje, esses hormônios ajustados, assim, eu acho que é ir construindo isso, entendendo a nossa saúde individualmente, faz toda a diferença. Cada um sabe ali e ter alguém que te escute, fale esse olhar de escutar e falar assim, olha, essa sua queixa pode ser isso, vamos investigar? Claro. Muda completamente. Não, a mulher, né? A mulher, ela já quer ser acolhida, né? Quem não quer, né? Quem não quer ser tratado, quem não quer ser acolhido, mas mulher tem uma coisa, né? Que ela quer sentar e ela quer falar. É quase uma terapia, né? Fazer quase uma terapia é consulta. muito sensacional. Façam terapia. Você pode fazer, Precisa, vai lá e faça. Hoje dá pra fazer online. É muita carga, né? Flutuação hormonal, filho, família, A gente tem que dar conta de muitas cobrança. coisas e a gente vai colocando nas costas. Só que uma hora pesa e a gente não consegue mais carregar esse peso. Então a gente precisa reavaliar em algum momento da nossa vida É verdade. quais são os pezinhos que a gente vai deixando e o que é prioridade para a gente continuar. Porque afinal, Exatamente. todo mundo aqui quer ter longevidade, qualidade de vida, bem-estar. Afinal, nós vamos viver muito ainda, né? Com certeza. Bom, falamos bastante. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. E obrigada, minhas convidadas queridas. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi muito boa essa troca. E vamos fazer outros podcasts. Então, segue elas, Mariana Unger, tá? Arroba Nutrimariana Unger com 2 E's. Patrícia Tomás, 03. Arroba Heltia. Tá todo mundo lá. Arroba doutoraju.stivalete. E tem esse podcast depois vai ficar gravado lá no YouTube. Na segunda eu começo. Então a gente espera vocês para os próximos episódios. Beijo!